Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa máscara caseira aqui, que foi desenvolvida e idealizada por pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina e que visa evitar alguns defeitos e problemas de proteção que muitas máscaras caseiras apresentam. Se você é novo por aqui, eu sou Patrícia de Lemburg, esse é o Bate-Papos, um espaço onde a gente conversa sobre como promover saúde através da educação e através do conhecimento. Sejam muito bem-vindas e assinem o canal aqui embaixo, ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. O passo a passo minuciosamente descrito dessa máscara aqui foi publicado no site da Universidade Federal de Santa Catarina e o link para essa notícia está aqui na descrição e lá vocês podem encontrar o porquê utilizar as máscaras nesse momento, como fazer, o material, todos os cuidados minuciosamente descritos de como usar, como trocar, como lavar e como descartar corretamente, assim como as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento dessa máscara. É muito importante a gente lembrar que o uso de máscaras caseiras não confere o mesmo grau de proteção que as máscaras hospitalares, como a N95, por exemplo. E, sobretudo, que o uso de máscaras caseiras não substitui de forma alguma as medidas de distanciamento social e higienes que estão sendo indicadas, beleza? O uso dessas máscaras é uma medida a mais, é para somar na segurança das pessoas e diminuir ainda mais a dispersão do vírus. E o motivo para isso é que cada vez mais a gente vem vendo evidências de que essas máscaras, apesar de não perfeitas, elas são boas o suficiente para diminuir a dispersão de gotículas. E isso faz com que uma pessoa, quando fale ou espirre ou tussa, tenha suas gotículas contidas dentro da sua máscara, ou se alguém tosse, fala ou espirra e você tá de máscara, a chance que essa gotícula entre diretamente em contato com a sua mucosa oral ou com a sua narina também fica diminuído. Então você se protege e você protege os outros ao usar a máscara. Isso porque a troca de gotículas entre pessoas é a forma mais comum de dispersão da doença. Um outro lembrete importante, nesse momento é fundamental que a gente preserve o material hospitalar, as máscaras hospitalares, para que elas sejam utilizadas pelas pessoas que estão na linha de frente nos hospitais. Além disso, essa máscara que eu vou ensinar vocês o passo a passo agora, ela utiliza um filtro de papel comercial encontrado nos supermercados. E cada pacote desse filtro de papel vem com um rolo bem grande e cada uma dessas folhinhas que são desse tamanho podem ser usadas 4 vezes cada uma, ou seja, um rolo dá para fazer muita máscara, dá para usar muitas vezes. O que isso significa? Significa que é muito importante que a gente não saia de casa agora para fazer essas máscaras e compre estoques enormes de rolos no supermercado. Essa é uma medida coletiva e só funciona se todas as pessoas tiverem acesso a essa informação e a esse material. Então, por favor, compre o que é suficiente para você, para as pessoas que você vai atender, mas evite fazer estoques. Medidas coletivas precisam chegar a muitas pessoas. Não faz sentido uma pessoa ter muito e as outras não terem acesso, beleza? Tem que deixar para os coleguinhas, pessoal, senão não funciona. Sem mais delongas, vamos pro passo a passo? Bom, pessoal, então para fazer essa máscara aqui, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Um retângulo, tamanho pequeno, de tricoline, que é algodão, é um tecido 100% algodão, com as dimensões de 15 de altura por 23 de largura. Esse tecido é o tecido da parte frontal da máscara, então é legal que ele seja mais bonitinho, porque a parte que aparece fica a gosto do freguês escolher a estampa. Nós vamos precisar de um segundo tecido também do mesmo material, tricoline, 100% algodão, só que de uma dimensão diferente. Esse aqui vai ter 23 de largura por 25 de altura. E é muito importante que ele seja de uma cor ou de uma estampa diferente do primeiro tecido. Por quê? Porque como a gente é uma máscara de proteção que vai ser usada muitas vezes, a gente precisa saber reconhecer qual a parte externa e qual a parte interna. E em ambas as partes a gente tem esse tramadinho aqui,
Vocês podem ver. Então a gente precisa conseguir distinguir pela cor qual é o lado certo para ficar em contato com o nosso nariz e qual o lado que tá para fora. Além disso, a gente vai precisar de um elástico e eu aqui em casa não tinha elástico, então eu acabei adaptando com um fio de malha, que é um tecido de algodão também, só que com um pouco de elastano, então ele estica. Essas duas tirinhas, né, elas têm o mesmo tamanho, com 18 centímetros de comprimento, e é importante que a gente adapte o tamanho dessas tiras para os diferentes formas de cabeça, as diferentes anatomias de cada um, para que a máscara tenha um bom assentamento no rosto. Isso é fundamental para a eficiência da máscara. Além disso, a diferença dessa máscara é que ela, além de ter essas duas camadas que eu mostrei para vocês, com esse tecido maior, na verdade ela forma uma terceira camada, né, que vai ser dobrada para dentro desse bolsinho e que permite também o uso desse papel filtro que eu vou mostrar para vocês agora e que faz então mais uma camada de proteção e de filtragem, porque o algodão ele é bastante poroso, então ainda passa muita coisa por ele. Ao mesmo tempo é importante lembrar que a gente acabou optando pelo uso de algodão nesse protótipo, nesse modelo de máscara, porque o algodão é um tecido natural e ele acaba tendo menos efeitos de alergias e outras coisas de pele para os usuários, então ele é mais confortável para o uso das pessoas. Além disso, é claro, a gente vai precisar de linha e agulha para quem não tem máquina ou máquina de costura para quem tem. Alguns dos passos que eu vou mostrar aqui para vocês são meramente acabamento, que é para deixar mais esteticamente bonito e aumentar a durabilidade da máscara. Mas se você não tem disponibilidade de fazer isso, você sempre pode fazer um caseadinho à mão ou costurar à mão mesmo, que leva um pouco mais de tempo para fazer, mas funciona do mesmo jeito. Esse filtro que a gente usa, na verdade, ele não é um filtro qualquer, tá, gente? É muito importante que quando vocês forem procurar, vocês procurem por produtos como esse aqui, que é, na verdade, um papel toalha, só que não feito de papel. Ele é feito, na verdade, de celulose, polipropileno e poliéster. Então, basicamente, celulose e plástico. E isso faz com que o poder filtrante dele, o tamanho dos poros, seja menor e ele seja mais efetivo na filtração. Algumas máscaras que a gente tem visto por aí de filtro de café e outros materiais não são efetivas nesse processo de filtração, beleza? Tem que procurar esse filtro, esse papel toalha de celulose. Então, nós vamos começar fazendo a nossa máscara pelo acabamento. Nós vamos fazer uma pequena bainha aqui na parte superior do tecido da frente. Então a gente dobra, marca bem e vamos para a máquina. Agora que a gente fez a bainha, a gente coloca o tecido pequeno novamente sobre o grande, e vocês vão ver que eles têm o mesmo tamanho em uma das dimensões, né? E aproveitando essa marcação do próprio tecido, a gente vai cortar uma frestinha de aproximadamente 1,5 cm. Eu já fiz bastante aqui, então tô fazendo meio no olhômetro, mas é importante vocês medirem. Que vai ser o que a gente vai precisar para fazer o acabamento dessa parte aqui, que na verdade é o envelope, né? Então ele tem que ser menor para conseguir entrar dentro da costura e fazer a terceira camada de proteção. Bom, feito o corte, então a gente volta lá para a máquina para fazer a bainha e fazer este acabamento aqui. Algumas outras alternativas de acabamento são também você cortar essa parte aqui e fazer um zigue-zague aqui na ponta, ou se você tem máquina de overlock já é mais fácil ainda. E para quem não tem disposição de máquina, é só fazer um chulhadinho, né, aquele pontinho que vai de frente para trás em toda margem para evitar que desfie. Uma outra opção para quem tem aquela tesoura que tem zigue-zague também pode ser usado, porque a ideia é que a gente consiga evitar que desfie e aumente o tempo de uso dessa máscara. Aqui nós optamos por fazer uma bainhazinha, então eu vou dobrar e vou passar uma costurinha aqui, outra aqui e outra aqui em cima. Eu faço primeiro as duas laterais e depois a parte central, exatamente do tamanho do corte. Feitos esses dois, fazemos a parte superior da mesma forma. Só muito cuidado que o tecido fica bem grosso nessa parte da ponta, então ir com cuidado na agulha, porque tem muitas camadas ali. E vou lá,
tá feito o acabamento da parte de cima do nosso envelope. Vamos continuar? Bom, pessoal, o próximo passo é fixar as alças. A gente vai fazer isso primeiro usando um alfinete ou um clipe. Se você tem um clipe é melhor, porque daí não precisa furar o tecido, né? Mas eu não tenho, então vou usar alfinete mesmo. A gente usa o pano virado com a face bonita para cima e nós vamos fixar a alça a mais ou menos 1 centímetro e pouco da parte superior. E colocando a mais ou menos 1,5 centímetro para dentro o alfinete, para que a gente possa costurar sem tirar o alfinete. Então o que a gente vai fazer é mais ou menos nessa altura, fixar a nossa alça com um alfinete, de forma que ela fique bem estável e a gente consiga passar o pezinho da máquina aqui para costurar. É importante que ela não tenha nenhuma torção, então a gente vai manter ela no mesmo sentido e fixar aqui embaixo também. E eu vou repetir a mesma coisa para o outro lado. E vocês vão ter uma imagem mais ou menos parecida com essa aqui. Feito isso, nós vamos pegar o tecido grande e colocá-lo com o avesso para cima, nessa posição. Então, o meu acabamento aqui tá todo para cima. Nessa configuração, a gente vai levar para a máquina e vamos passar costuras, uma costura nesse sentido, outra nesse sentido e outra nesse sentido. É muito importante que a gente reforce a costura nos pontos onde o elástico está inserido, porque são pontos que têm tensão. Então a gente vai fazer um vai e vem na máquina nos 4 pontos de fixação do elástico para que ele se mantenha estável. Se você não se sente confortável em costurar com o alfinete, você pode tirar antes de colocar na máquina. Eu não me sinto muito confortável porque eu tenho medo que o fio mexa, porque como ele é bem grosso, a máquina tem uma certa dificuldade de passar ali. A outra alternativa é você fazer um alinhavo, fazer uma costurinha à mão, pequena, mas que firme o fio, e aí você consegue passar na máquina por cima sem problemas e mantê-lo estável para que não saia do lugar durante o processo. É importante também que você alinhe. Se tiver uma parte mais comprida que a outra, que você alinhe pela parte superior, que é onde o acabamento vai aparecer. Aqui embaixo a gente consegue botar para dentro da costura e ao virar esse desalinhamento desaparece. Então depois que eu passei a costura e a costura já reforçada, eu posso retirar o alfinete para conseguir dobrar, né, virar aqui e fazer a costura nos outros lados. Trabalhem sempre com tecido bem esticado, porque daí vocês têm mais certeza de que ele tá ficando exatamente um em cima do outro. Então, feito isso, a gente tem ele costurado assim. Esse é o avesso, né, dos dois lados. E o que a gente vai fazer agora é virar ele. E é importante a gente dar uma forçadinha na costura para que ela vire bem e fique confortável, né? E cortar os pedaços excedentes de linha que a gente tem por aqui, que vão ajudar na parte estética, né? E a nossa máscara tá começando a tomar forma. Próximo passo que a gente precisa fazer agora é fazer o franzidinho, né? Vocês estão vendo que ela tem a altura do nosso rosto. Então agora o que a gente vai fazer é esse franzidinho aqui. Para isso, a gente vai pegar essa máscara e dobrar mais ou menos 1 centímetro nessa região aqui e vamos fixar com um alfinete de cada lado, tentando que ela fique o mais reta possível para que o franzido fique simétrico e bonito. O alfinete a gente sempre coloca um pouquinho mais para dentro para poder entrar com a máquina ali. E nesse sentido aqui, que daí o mesmo alfinete você consegue usar para as 2 dobras. Aqui a primeira.
Bom, com as dobras feitas, agora você pode tanto ir direto para a máquina, quanto se tiver à disposição um ferro, é legal passar um ferrinho aqui para que fique mais estável. Mas como os alfinetes estão ali presentes, também não é essencial. A gente pode ir direto para a máquina. Para vocês terem uma ideia da dimensão, é importante que depois que a gente faz o franzido, de uma ponta a outra dessa parte externa, tenha em torno de 8 centímetros, tá, pessoal? 7,5 ou 8 centímetros. Esse é o tamanho ideal. E aí vocês já podem dar uma espiada se, né, deu tudo certo na costura, se alguma coisa não ficou torta e se a proporção dessa parte de cima tá suficiente para conseguir entrar ali embaixo. Se não tiver, vocês ajustem, né, deem uma cortadinha, façam uma nova bainha ali em cima. Às vezes precisa dar uns mexes porque coisas acontecem. O que nós vamos fazer então agora é passar uma costura contínua de ponta a ponta para fixar essa dobra, mas permitir que ela tenha movimento aqui na frente, que é quando a gente puxa para colocar no rosto a máscara e adaptá-la ao formato do nosso rosto. Bom, então tá pronta a nossa máscara. Vocês podem ver que ela tem uma, duas e a terceira camada aqui, tudo de algodão, o elástico que adapta no rosto. Bom, e o que tá faltando aqui, na verdade, a gente introduzir no nosso envelopinho aqui o nosso elemento filtrante, que é o papel toalha feito de celulose e plástico. Ele vem nesses rolos grandes, então vem muitas folhas, 58 folhas nesse aqui que a gente comprou. E ele tem esse tamanho aqui, ele é um quadrado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é destacar uma folha e dobrá-la, não a metade, mas dobrá-la para que ela fique grande assim. E essa é um dos motivos pelo qual também esse filtro é muito mais efetivo, né? Ou seja, ele é efetivo e os outros filtros, como o filtro de café, por exemplo, não funcionam, porque ele tem o formato suficiente para ocupar todo o espaço da máscara. Ou seja, ele forma uma camada inteira e ele é flexível e consegue se amoldar ao formato do rosto, conferindo então proteção em toda a superfície. Para acomodar o nosso elemento filtrante, a gente vai colocar ele aqui dentro, gentilmente, e tentando acomodar as pontinhas nas extremidades. Ele precisa ficar um pouco franzido aqui dentro, para que quando a gente estique a máscara, ele consiga ocupar todo o espaço e proteger toda a superfície. Então, ele fica meio emboladinho mesmo, é só fundamental que toda a parte lateral esteja em contato com as costuras, né? Para que ele tenha uma ocupação ideal desse espaço. E depois de feito isso, né? Vocês estão vendo ele aqui em cima, só uma sobrinha. A gente vai então fechar nosso envelope como um envelope, uma fronha de travesseiro mesmo, e colocar essa parte então por cima do elemento filtrante para que ele se acomode, e vocês vão perceber que ele fica, né, emboladinho aqui no meio, mas ele ocupa toda a extensão da máscara. Bom, e aí a nossa máscara tá pronta para uso, aí é só tomar os devidos cuidados para acomodá-la em frente ao rosto. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, a gente coloca atrás das orelhas e ajusta o comprimento se necessário, para que ela fique anatômica no corpo, no rosto, né? E o segundo passo é a gente abrir e expandir para que ela cubra essa região do queixo. Então, vou demonstrar para vocês como eu faço. É importante lembrar que a acomodação da máscara, ela varia de formato de rosto para formato de rosto. Então, o que você precisa saber para ter certeza que a sua máscara está sendo eficiente? Quando você colocar, você precisa sentir que o ar que você está respirando não está vindo, por exemplo, de buracos aqui em cima, porque ela não tem aquela parte mais anatômica do nariz. Então, se por um acaso, né, para você ficar buracos muito grandes aqui e você sente que o ar está entrando por esse espaço, o que a gente sugere é que você pode tanto ajudar a fixar
com algum micropóreo ou esparadrapo. Você pode, se você faz uso de óculos, o óculos é um excelente aliado para tentar ajudar a fazer essa dobrinha do nariz. Ou então, você pode tentar colocar algum arame, às vezes até esses arames mais molinhos, mas que permitem uma certa flexibilidade dentro dessa costurinha aqui. Então abre um espacinho, um buraquinho, passa esse arame aqui dentro e aí quando você colocar, ele ajuda a fazer essa dobra do nariz. Para algumas pessoas isso não é necessário, para outras precisa fazer porque realmente fica espaço aqui. Cuidados com o uso. Então, a gente falou da importância de ajustar ela bem no seu rosto, né, para que ela seja efetiva. Ela pode funcionar tranquilamente por 2 horas. E depois do uso, como é que a gente faz? A gente chegou em casa com a máscara e a máscara tá suja na parte externa, né? Então, o que a gente precisa fazer é, em primeiro lugar, lavar as mãos, né? Porque a gente tá chegando da rua e essa higienização é fundamental. Segunda coisa, a gente vai retirar essa máscara pelos elásticos. A gente não vai tocar nessa região aqui, que é a região suja. Então, a gente retira pelos elásticos e coloca a máscara direto numa bacia ou em algum recipiente contendo água e sabão. Então a gente vai colocar essa máscara voltar com a parte externa voltada para baixo. É importante que a gente mergulhe a máscara inteira para que todas as camadas entrem em contato com o sabão. E o sabão é um importante aliado contra o vírus, porque o sabão, pelas suas propriedades bioquímicas e seus surfactantes, ele consegue atacar as moléculas lipídicas e proteicas da camada externa do vírus e com isso ele consegue tornar esse vírus não viável. Então com isso a gente consegue fazer a higienização propícia da máscara e deixá-la pronta para utilizar novamente. Para que isso aconteça de uma forma bem sucedida, a gente precisa deixar essa máscara aproximadamente 1 hora dentro dessa solução. Depois é só enxaguar com água, estender e a gente pode fazer esse procedimento com o mesmo elemento filtrante por 4 vezes. Passado 4 vezes, a gente substitui o elemento filtrante, mas pode continuar usando a mesma máscara. Então ela tem um tempo de vida útil muito grande. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas e por favor compartilhem com seus amigos, com seus conhecidos, para que mais e mais pessoas consigam ter acesso à informação de qualidade e a formas de fazer máscaras seguras para você, para sua família e para os que estão ao redor de você. Até o próximo vídeo.